Amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá através do livro, É Pão Nosso, psicografado pelo Chico, com palavras do Emmanuel, que vai nos dar uma explanação através de uma passagem bíblica que está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele que tiver a Bíblia e quiser consultar, Mateus 24, 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Em cima dessas palavras de Mateus, Emmanuel vem e nos diz o seguinte: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo e ao objetivo. São palavras de Jesus. Quem nos falou isso foi Jesus. Quem relatou, quem divulgou foi Mateus. E Emmanuel está nos dando uma explicação, qual o entendimento que ele dá sobre essa passagem bíblica, sobre essas palavras de Jesus, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí Emmanuel nos diz: aqui a gente não vê Jesus referir-se a um fim que simbolize término de alguma coisa, mas sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo que todos nós devemos atingir. E aí surge a pergunta: qual é o seu objetivo? É interessante isso, porque sempre que a gente pergunta para as pessoas qual é o seu objetivo na vida? O que você pretende da vida? Não é? Qual é a sua meta? Qual é o seu sonho? Você está nessa vida lutando para conseguir o quê? Para conquistar o quê? Qual é o seu objetivo? Aí Jesus vem e fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que não perseverar, por isso que Emmanuel fala isso, O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então, o evangelho de Jesus, Deus nos mandou para que o evangelho nos orientasse, que fosse pregado a todos os povos e a todas as criaturas, para que a gente compreendesse o alcance, para que nós compreendêssemos e alcancemos os fins superiores da vida. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso fim. O fim que ele se refere é esse. A finalidade, o cume, o objetivo, a meta a ser alcançada é ir até o fim dos nossos objetivos. E os nossos objetivos, ele tem que ser os superiores da vida. Aí ele continua: eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então, a gente só vai parar com esse círculo vicioso de vai e volta, encarna, desencarna, quando nós atingirmos o fim, o objetivo final, que são os fins superiores da nossa vida. Ele continua: quando Jesus louvou a persistência, ou seja, Jesus falou que todos nós temos que ser insistente, persistente e jamais desistir. Então ele fala: quando Jesus louvou a persistência, evidenciava tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Então a tarefa é árdua para todos aqueles que desejam se tornarem melhores do que quando chegaram aqui. Nós chegamos aqui sem nada. Então nós temos que começar do zero. Nós esquecemos até do nosso passado, começamos do zero, para que o passado não nos aborreça, não nos traumatize, porque o nosso passado está enodoado de gravidez. Então Deus é tão maravilhoso que colocou o esquecimento. A gente não sabe, não lembra do que a gente fez em vidas passadas, e não foram coisas boas. Para que isso não atrapalhasse, não nos provocasse traumas, então a lei do esquecimento, a gente não lembra. Para começar do zero. Começar de agora, lutando aqui na Terra para atingir o objetivo final, que é nos tornarmos melhores, nos espiritualizarmos.
evangelizar, cristianizar a nossa personalidade. Esse é o objetivo final. Por isso que ele falou, quando o mestre louvou a persistência nesses objetivos, né, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram a excelência do caminho espiritual. Então, nós temos que procurar a excelência do nosso caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Repetindo, é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Então, nós temos que apagar esse falso conceito, não é? Essa falsa impressão de favor gratuito que Deus nos concede. Deus não nos concede nenhum favor gratuito. Tudo é conquista, tudo é mérito, tudo gira em torno de mérito. É dando que se recebe. Ele continua, ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. Tá vendo? Então, ninguém se furtará impune. Ninguém vai ficar impune. A percentagem do esforço que será, ou seja, a cada um segundo suas obras. Reconheça o verdadeiro cristão pelas suas obras. Ninguém vai ficar impune disso, não. E se nós cometemos, infringimos a lei de Deus, temos que saldar essa dívida até o último centavo. Na lei de Deus não tem esse negócio de... Aí ele continua, as portas do céu permanecem abertas. Nunca foram fechadas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, ele precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço, a fim de concluí-la. Recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a sua perfeição. Então ele fala, tem pessoas que fazem vista grossa, que não dão importância, que nem frequentam uma religião por causa de autossuficiência, não é? Não que a religião vai resolver nossos problemas, mas a religião, ela existe e foi permitido por Deus que ela existisse para nos orientar. Para nos orientar. A religião existe para isso, para orientar. E tem pessoas que estão aqui na Terra, permanecem no firme propósito de não mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e ficam séculos arraigados no mal, numa classe de raciocínio. Não quer mudar, eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Aí, paciência, né? Deus respeita o livre-arbítrio de todos, mas Jesus fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aquele que perseverar até o fim no caminho do bem, do seu bem, da sua felicidade, não é egoísmo, esse egoísmo não. Não é porque a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. E aí, para fazer o bem ao outro, eu vou ter que ter atividade no bem. Nós temos atividade no bem? Aí é uma pergunta que todos nós temos que fazer para a nossa própria consciência. Nós temos atividade no bem? Ou será que eu vivo só para trabalhar? Só para minha família? Aí fica difícil. Então fica aí para a nossa reflexão, esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, para perseverarmos, não é? Com o firme propósito de nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo, esse é o nosso, a nossa meta. O nosso alvo é esse, nos tornarmos melhores. Nós temos que ficar aqui na Terra para realizar esse trabalho. Nós estamos aqui na Terra especificamente para isso, para nos tornarmos melhores. Temos que retornar para a casa do Pai de onde viemos, porque lá é o nosso verdadeiro local de origem. Nós somos espíritos eternos que estamos aqui na Terra, passando por uma experiência humana, com o objetivo de atingir o alvo, e o alvo é me tornar melhor. E quando eu retornar
para o meu verdadeiro local de origem, que é o universo onde eu fui criado por Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão pisando, do ar que respiramos, do amor, da felicidade, do poderoso sol da verdade. Quando eu lá retornar, eu tenho que levar algo na minha bagagem. E a minha bagagem é todo o esforço que eu fiz para atingir o alvo, até o fim. Esse é um ensinamento que Emmanuel nos passa para a nossa reflexão. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus.